Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todos os seus em nome de Jesus. Seja ricamente abençoado, abençoada pelo Senhor, que a boa mão de Deus esteja sobre você, sobre o seu coração, que a direção do Espírito Santo de Deus te conduza em cada passo e você seja extremamente feliz e abençoado e abençoada pelo Senhor. Eu quero lembrar você o que diz Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus traz para a gente essa palavra. Jesus fala isso para os seus discípulos, para aqueles que precisam conhecê-lo, para aqueles que precisam aprender dele. E dentro dessa palavra eu queria lembrar que, assim como Jesus, assim como o nosso maravilhoso Deus, ele vai trazer para a gente amanhã aquilo que só pode acontecer amanhã, aquilo que não pode acontecer hoje, só amanhã, ele também traz o amanhã. Só quem pode trazer o amanhã é Deus. Ninguém pode trazer o amanhã. Nenhum de nós pode antecipar absolutamente nada. A nossa dependência absoluta está no Senhor. Então, dependa, descanse e busque a direção de Deus, a condução dele para a sua vida. Coloque todos os seus temas, seus assuntos diante de Deus em oração. Clame pela misericórdia do Senhor, para Ele que nos oriente, que Ele nos mostre exatamente o caminho pelo qual nós precisamos andar, pelo qual nós vamos andar segundo a vontade dEle. Não é isso, Leninha? É verdade, Rev. Boa noite. Minha convidada de hoje, convidada da Igreja Presbiteriana das Américas e minha, é a minha querida Leninha Maia, missionária das mais conhecidas dentro da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil e fora dela. Alguém a quem Deus tem usado, alguém a quem Deus tem abençoado, alguém que tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Eu a conheço há alguns anos, tenho o privilégio de desfrutar da sua amizade, do seu conhecimento há alguns anos e tenho, assim, uma grande admiração pela sua vida, pela sua família, que eu conheço de perto, e pelo ministério que o Senhor confiou a você. Nós todos tomamos contas da ovelha do mesmo pastor. Que Deus te abençoe muito, seja bem-vinda, Leninha Maia! Ai, boa noite, uma benção estar aqui com vocês. Uma alegria imensa. Eu já começo como todo mundo está começando aí. Parabéns, parabéns. Que Deus te abençoe. E é um tempo, né, de amizade, de caminhada. Ontem eu tive a oportunidade de postar aí a importância que você tem na minha vida, você sabe disso. Assim, momentos tão delicados da minha vida, principalmente naquele momento que eu passei de, assim, tão frágil, de me despedir do meu pai, você estava ali pertinho. Você foi essencial naquele momento, você sabe disso. E também, vou contar para todo mundo que está ouvindo, tá? Se hoje eu trabalho com adolescentes, é por causa dele. Ele que me chamou, ele que acreditou, e eu iniciei trabalhando com você. Eu me lembro, assim, de muitas histórias nossas, e lembro de um acampamento especificamente, que a gente estava em Bananal, que a gente conversou e foi falando sobre visão ministerial, amor pelo Senhor, amor pela obra, amor pelo trabalho, o trabalho do nosso Deus, que é algo tão difícil de explicar, que eu fico até assim, com muitas dificuldades para expressar gratidão a Deus porque Ele resolveu usar a gente para a obra dele, né? A gente sabe que não tem mérito algum, a gente sabe que é graça, e nessa graça tem essa misericórdia de Deus que resolveu nos usar. Quando que você, assim, se deparou na sua vida com a realidade de ser uma pregadora, alguém que estava assumindo uma posição de fala na igreja, na família, na escola? Como é que foi isso?
Eu sempre gostei de falar, né? Mas assim, quando eu me converti, foi algo muito forte, muito forte. Não dava para guardar só dentro de mim. E as pessoas às vezes pensam que chamado é a gente fazer seminário para depois pregar. Não, chamado vem antes. Brilha no nosso coração o desejo imenso de compartilhar a palavra de Deus. E eu já pregava na escola, pregava aqui em Teresópolis, e todo mundo achava que eu seria cantora, né? Porque eu amava cantar, eu ministrava, e nada disso, hoje eu nem canto. Mas eu já ministrava muito e cantava em diversos lugares. E eu sempre tive essa vontade de pregar para todo mundo, seja em posto de gasolina pregando, no supermercado, em fila. Está muito no meu sangue. Se eu tenho oportunidade, eu prego. Os meninos, às vezes, estão capinando na minha rua aqui em Teresópolis. Se eu estou em casa, eu levo água, eu já distribuo Bíblia, vou distribuir folhetos. Eles já sabem até que podem guardar as coisas aqui no meu quintal, porque eu acho que a gente não pode perder a oportunidade. Então, desde novinha, eu tenho essa responsabilidade. Eu preciso compartilhar do amor de Jesus. E isso move a minha vida. Sim, mas com que idade? Ah, para ser sincera, e é interessante que também um senso de justiça muito grande no meu coração. Minha mãe conta que quando eu era criança, eu ganhava dos meus irmãos, que são bem mais velhos do que eu. Na minha época não era Barbie, era Suzy, aquelas bonecas, né? E meus irmãos e minha mãe contam, eles contam isso, que eu não ficava com uma, eu saía distribuindo para todo mundo que não tinha. E ao distribuir, eu chamava para ir para a igreja, para ir para a escola dominical comigo. Então, eu acho que até mesmo antes de ter o entendimento de conversão, eu já gostava de levar as pessoas para perto de Jesus. Então, em criança, eu já tinha essa vontade. E a conversão, como é que foi? Bem, a minha conversão foi, de fato, aos 14 anos. Aquele dia que eu realmente entendi que eu não podia ser mais só filha de crente. Eu precisava assumir um compromisso com Cristo, né? Eu tinha diversos problemas com meu pai de relacionamento e ele era uma das lideranças da igreja. E isso me fazia entrar em conflito demais da conta. E foi numa forçação de barra da minha mãe. Eu fui num culto da igreja, estava lotado e era uma mulher pregando. E eu levei 4 amigos. E quando ela fez o apelo, quando eu vi, eu estava lá na frente. Eu chorava tanto, que eu saí da igreja chorando, eu fui dormir chorando, eu acordei chorando. E uma sensação da presença do Espírito Santo, que no qual eu não entendia isso na hora, tinha uma convicção que eu precisava mudar de vida e eu precisava me arrepender. Arrepender dos meus pecados, eu precisava colocar a minha vida em ordem. E eu precisava acertar os meus relacionamentos. Foi muito forte a minha conversão. E a partir daí, eu creio que eu também ganhei um entendimento que a minha vida precisava pregar, sabe? Não era só ir para a igreja dia de domingo. Eu tinha que fazer alguma coisa para que as pessoas pudessem enxergar o evangelho na minha vida fazendo a diferença. E isso, de fato, aconteceu. Eu sou muito grata a Deus, porque com a minha conversão, ele me deu a oportunidade de restaurar muitas histórias bonitas na minha vida, que eu ainda tive condições de viver, por causa desse dia, aos 14 anos de idade, no mês de setembro. A minha idade da conversão foi a mesma. Uns meses antes, mas foi também aos Sim, sim. 14 anos. E quando Sim, sei. você resolveu que iria fazer parte de uma formação, você viria para o Rio, para você estudar lá no... mudou o nome, né? Como é que é o nome agora? Mudou o nome, hoje é CIEM, na época era CIEM. IBER. IBER. Então, É. porque foi exatamente aí que você apareceu aqui, né? A gente não conhecia você, então conta, por que você veio? Que ano que você veio? Eu fui em 1994 para 1995. Na realidade, eu tentei ingressar no seminário presbiteriano, mas para mulher, a minha ida para lá se tornou muito complicada, porque não tinha internato. E eu tinha uma amiga que fazia já o IBER, estudava lá,
e ela me chamou para voltar com ela para Teresópolis e pediu para eu passar lá no seminário. Quando eu entrei naquele lugar, foi instantâneo. Eu senti Deus falando comigo, esse é o teu lugar, esse é o teu lugar. E aí eu voltei para Teresópolis, conversei com os meus pais. A princípio, meu pai não gostou. Eu estava em processo para fazer serviço social na faculdade. E meu pai não gostou a princípio. Mas aos pouquinhos, Deus foi ministrando ao coração dele. Era algo que brilhava muito no meu coração. E eu lembro dele falando, que mulher vai ser na igreja presbiteriana? Você esquece isso. Mulher não tem oportunidade de igreja presbiteriana. Você vai se formar em quê? Em nada, em nada. Mas era muito forte a convicção que Deus iria suprir minhas necessidades. E Deus foi abençoando. E eu ingressei no seminário. Tinham 200 meninas, né, naquele seminário, na época. Eu era a única presbiteriana. O restante, todas batistas. Então, eu convivi no internato durante 4 anos com os batistas e fui muito amada e querida por eles. E fui presidente do Grêmio Estudantil nos 3 últimos anos. Então, foi minha casa e eu sou muito grata a eles também. Eu vou te falar algumas palavras, e algumas das palavras são nomes de pessoas, e eu queria que você comentasse aquilo que tiver no coração, tá bom? Guilhermino Cunha. Ele me dá até vontade de chorar. Um pai, alguém que enxergou o meu ministério antes mesmo de eu entendê-lo. É ele. Ele foi o cara, né, à frente do tempo, o cara que me incentivou e acreditou em mim. E disse, você vai voar e eu vou te ajudar. Foi ele, reverendo Guilhermino Cunha. Adolescente. Minha praia. É onde eu gosto de estar, é com quem eu gosto, é para quem eu gosto de pregar, ministrar, e não é só na igreja pregando, eu gosto de estar com eles. Eu gosto de dar boas gargalhadas com eles. Então, é minha praia, é a faixa etária que me faz feliz. É isso. Uhum. Quando você pensa no adolescente hoje, do adolescente, comparando o adolescente que você começou a trabalhar, tem muita diferença? Nossa, muita diferença, eu vejo. Eu tenho lutado muito com isso porque, eu não sei, eu percebo que os adolescentes antigamente, eu acho que quando eles entregavam a vida a Jesus, e eu falo isso abertamente perto deles, tá? Antigamente eles eram muito apaixonados. Você acompanhou, eles não queriam sair da igreja. Eles viviam aquilo intensamente. As nossas salas, você trabalhou do meu lado, a sala vivia cheia. Não que eles não curtam igreja, eles gostam, mas eu acho que está faltando brilho nos olhos, paixão, aquela coisa gostosa de estar lá, sabe? Eu acho que está faltando isso. É possível que a tecnologia, ao mesmo tempo, ajude, mas, ao mesmo tempo, distancie essa oportunidade também de estarmos juntos. Então, eu acho que realmente está diferente, está muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que também eu preciso fazer parte dessa ligação. Por exemplo, 5 meninos da minha UPA vieram no final de semana passada aqui, até para a casa do reverendo Guilhermino Cunha. Que tem uma casa aqui. Só que eles cismaram que queriam passar para me ver no carro. Mas não adianta, coloquei todo mundo para dentro, dei lanche, dei jantar, conversamos muito, eles me contaram a vida toda, depois eles saíram daqui ainda assim, ai meu Deus do céu, contamos a vida toda para ela. Ai. Então foi um mover de Deus aqui no sábado com eles, que foi uma coisa linda de sentir a presença de Deus. E eles disseram para mim, foi a melhor noite de toda a nossa quarentena. Então, acho que é isso. Eu acho que continuam os mesmos. Ao mesmo tempo, nós precisamos puxar mais pertinho para a gente. E eu acho que quem está me ouvindo aí, que é líder de adolescente, tem que entender uma coisa. Líder de adolescente não pode ficar só com eles na igreja. Tu tem que trazer para casa, tu tem que cuidar, tu tem que fazê-los muito próximos, queridos e amados. E isso vai fazer muita diferença na vida deles. E é isso. Eu acho que eu já moro numa casa grande já com esse objetivo. Trago todo mundo mesmo. Uma vez eu conversei com uma mãe
de adolescentes e ela me disse assim: pastor, minha filha não quer vir à igreja. Adolescente, não quer vir à igreja, me ajuda. E aí passou um tempo, essa menina veio, entrou, se enturmou, se envolveu, se entregou, e Deus estava realizando uma obra linda na vida dela. A mesma mãe me procurou e disse assim: pastor, me ajuda, minha filha não quer sair da igreja. E eu preciso que ela faça outra coisa, ela não pode ficar aqui na igreja o tempo inteiro. Aí eu disse para ela assim: já te ajudei, não atrapalha. E aí eu pergunto, o quanto os pais de hoje são responsáveis por esse tipo de percepção que você observa? O quanto há distanciamento, o quanto há afastamento, o quanto há superficialidade nos relacionamentos, independente, às vezes é só a mãe, às vezes é só o pai, às vezes são os dois, casas diferentes, separadas ou não, mas o que você acha que está mudando nessa nossa paternidade, maternidade, que de uma forma aparentemente muito dura e cruel promove um afastamento? É o quê? É o egoísmo? É cada um vivendo a sua própria vida? Eu tenho filhos, mas não sou responsável pela vida deles? Que diferença você observa? É, nessa semana eu vou até lançar um vídeo falando sobre isso, tá? Porque ocorreu uma cobrança, tipo assim, pregação para criança, tem que falar com o adolescente o tempo todo. E eu tenho dessas coisas, né? Mas sou presbiteriana. O Espírito Santo falou comigo de forma muito clara que a gente tem que parar de terceirizar a educação cristã dos nossos filhos. Nós podemos ter os melhores ministérios assim na área infantil, ministério de adolescentes da nossa igreja, nós podemos ter líderes maravilhosos em todas essas áreas. Mas pai e mãe não pode terceirizar a ministração da palavra. Eu acho que tem acontecido muito isso. Tem criança e adolescente que passa a semana toda sem ouvir a palavra, sem ler a palavra. Aí o pai ainda fala assim: mas o meu filho não abre a Bíblia. Abre com ele. Ore com ele. Incentive isso na vida dele, sabe? Essa coisa dele ter essa oportunidade de orar, se é um hábito que tem que criar, que coisa gostosa quando o pai para e tem aquele momento gostoso de ouvir junto com o filho, assim, e contar até a experiência. Filho, eu já passei por isso. Filho, eu já levei um toco. Filho, eu já recebi muitas respostas de Deus, não, mas foram sim. Filho, eu já passei essa dificuldade. Filho, eu já parei no hospital. E essa troca vai fortificar a experiência de fé desse filho. Então, eu creio que por mais que pessoas não gostem que eu fale isso, pai e mãe tem que puxar para o colo a área espiritual do filho. Claro que a igreja vai ser apoio, claro que a igreja vai ajudar, mas a responsabilidade é de pai e mãe. Então, eu acho que a gente não pode esquecer disso. E esse E princípio... está faltando isso dentro das casas. Sim, esse princípio que é bíblico, né, que nos traz a responsabilidade enquanto pais, e você fala muito bem de que muita gente gosta de terceirizar a responsabilidade, seja em qualquer idade, mas falando no nosso foco aqui, como é que quebra isso? O que tem que ser feito? Que trabalho que precisa ser feito com os pais para que eles assumam essa responsabilidade? Até no sentido dos filhos os verem lendo a Bíblia, né? Como é importante, como você valoriza alguém. Meu pai tem me contado, por exemplo, nesse tempo agora, ele está em casa, né? Então ele está lendo, ele sempre leu a Bíblia, claro, mas ele começou a ter uma leitura sequenciada diferente da Bíblia. E a cada dia que ele me conta quantos capítulos foram hoje, que livros que ele leu, a gente vai conversando sobre histórias, porque não sei se você tem essa impressão, tem textos da Bíblia que você lê outra vez e que você diz assim: meu Deus, mas quem é que botou esse texto aqui? Esse texto não estava aqui, não. Estava aqui? Aí alguém diz: estava. Não acredito, não é possível. Que coisa especial. Então, assim, na sua opinião, o que precisa ser feito para os pais? Eu acho que a igreja precisa falar mais sobre esse assunto, mas assim, eu vou falar uma coisa aqui, pode chatear muita gente, tá? A gente já sabe o que tem que fazer, a gente só tem que praticar. Igual o casamento que você vai fazer palestra. Vamos ser sinceros, todo mundo já sabe o que tem que fazer.
A questão é a gente obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara quando fala para ensinar a criança no levantar, no andar, no dormir, é o tempo todo. A educação cristã para o judeu está muito ligada com a própria vida. E eu creio que as igrejas precisam ministrar mais aos corações dos pais. Agora, na realidade, quando a gente marca uma palestra para os pais na igreja, só aparecem aqueles que praticam. O problema é esse. Os que não praticam, geralmente não vão. Por isso que a minha dica é que seja pregado isso no púlpito, para que pessoas possam ouvir e entender sobre a responsabilidade. E não chorar depois. Porque, olha, todo mundo tem telhado de vidro, né? A gente sabe o quanto está difícil criar filhos, tá? Às vezes a gente olha algum pai ou mãe passando dificuldade, a gente pensa assim, mas também lá, não criou direito. Não. Eu conheço famílias maravilhosas que têm passado perrengues com os filhos e criaram de forma muito bonita. Nós temos telhados de vidro. Mas o que depender da nossa parte, a gente tem que fazer. E o pai e a mãe precisam entender que a vida deles é a própria pregação. Tem que ser Bíblia para o filho. O filho tem que olhar e falar assim, meu pai é uma Bíblia ambulante. Ele vive aquilo que ele prega. E eu acho que está faltando exatamente isso. A igreja pode colaborar com ministrações. Eu trabalho mandando informativo, discipulado, eu entro em contato com os pais, eu converso com os pais, faço atendimento, dá trabalho. Se quem quer trabalhar com adolescentes tem que ter consciência que dá trabalho. É prazeroso demais, mas a gente tem que correr atrás. E a gente só colabora, a responsabilidade é de pai e mãe. Estou pensando aqui numa coisa de longo prazo, mas quero iniciar dizendo para você o seguinte, que uma vez me disseram que os pais só iam em reunião de pais e adolescentes se tivesse lanche. E é sempre uma coisa perturbadora, né? Parece que é uma troca. Mas uma vez eu reuni o grupo de adolescentes, de pais de adolescentes, e disse assim, até onde você iria para um filho seu? E perguntei sério, né? Coloquei uma outra voz, até onde você iria? Até onde você iria para um filho seu? E as pessoas disseram coisas lindas. Iria a qualquer lugar, o fim do mundo, aquelas coisas, né? Qualquer lugar, falei qualquer coisa. Se eu perguntar para vocês todos, vocês fariam qualquer coisa, pastor? Falei, então venham à escola bíblica. Começa por aí. Não precisa ir longe, não precisa ir lá longe, não precisa ir ao fim do mundo. Começa pela escola bíblica. Porque enquanto adolescente, seja a escola bíblica, olha aí, Hernandes Dias Lopes, nosso amigo, está sempre nas lives aqui, meu príncipe! Amém. Meu príncipe! Amo. Aí, ó, um dos responsáveis do meu chamado. Um dos responsáveis lá em Brasília, Congresso de Mocidade. Esse aí é meu príncipe, esse aí é de uma generosidade impressionante. Toda live ele vem, traz uma palavra boa. Ô, Hernandes, Amém. Nós também te amamos, querido. Meu príncipe, quando alguém me chama de príncipe, eu brigo. Tem um amigo nosso, que é amigo meu e dele, ele me chamou de meu príncipe. Não sou seu príncipe, não. Eu sou príncipe só do Hernandes. Aí esse amigo nosso, agora quando fala comigo, príncipe do Hernandes, aí sim. Aí você para organizar. Mas essa coisa da necessidade de condução, no interior é um pouco mais fácil, né? Moro numa cidade grande como o Rio, enfim. Obrigado, meu príncipe, você é uma bênção. Quando você tem essa necessidade de mobilidade, essa dificuldade, a presença dos pais é muito importante. Então, é tão importante dentro de casa, para ele ler a Bíblia, para ele orar, mas também para que ele vá à igreja. E quando você tem um grupo de pais que, enquanto seus filhos são criança, aí que é o ponto, tá? São pais de criança, ainda, criança, pré-adolescente e tal, e aí ele viaja um dia, vai outro dia para outro lugar, faz isso. Que impacto isso gera para que esta criança ou pré-adolescente ele não se conecte aos outros e assim ele crie afinidade, vínculo e se torne parte do grupo que é tão importante nessa faixa etária? É porque adolescente vive em grupo, né? Se você não incentivar isso, é complicado ele participar ativamente do trabalho na igreja. Então, eu creio que um dos maiores projetos que uma igreja pode ter com adolescentes é o pequeno grupo, nas devocionais trabalhar o pequeno grupo.
e também ser amigo do adolescente. E pai que é pai vai dar um jeito. Pai que é pai, mãe que é mãe, entende. Puxa, eu tô numa igreja onde tem adolescentes que moram muito longe. Começar de ver, eu moro 100 quilômetros, né? E eu posso falar de boca cheia, não tenho vergonha de falar. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Eu tenho um relacionamento com as minhas filhas que até hoje, vai fazer 14, outra tem 15, que eu sento com elas e a gente vai ministrar a Bíblia, a gente vai falar de Bíblia, sabe? Eu acordo muito cedo, muito cedo. Eu preparo o café delas e a gente vai, antes da aula, a gente vai falando sobre Bíblia, tomando café, ministrando a palavra com devocionário, falando do amor de Deus. Então, às vezes a gente quer dar muita desculpa, muita justificativa, porque a gente não leva o nosso filho, porque dá muito trabalho. É prioridade? Se for prioridade na tua vida, vá. Faça a diferença, para que você não chore depois. E é interessante também observar, gente, pai e mãe tem que ter autoridade espiritual para repreender coisa ruim também na vida do filho. Se você observa uma amizade ruim, se você observa que teu filho está indo para o caminho ruim, repreender. Mas quando você repreende, ele vai perguntar para você, pai, mas você me incentiva a ter outro tipo de amizade? Então, é fundamental que você incentive seu filho a ir à igreja, a frequentar a escola dominical, a participar das devocionais e não ir só em acampamento. Porque tem muito pai que empurra filho para final de semana ficar em acampamento. Adolescente precisa se relacionar. Ele vai permanecer na igreja, claro, é óbvio, quando o coração dele for transformado, vai ter compromisso com Jesus. Mas a ligação da amizade vai ser fundamental para ele permanecer. Por isso que se vive em grupo, é como o adolescente quando está em shopping, você já viu? É muito engraçado. Adolescente quando está em grupo e vai para o shopping, eles são barulhentos, eles não estão nem aí para pagar mico. Agora, você já viu um adolescente andando com mãe? Se a mãe falar mais alto, ele morre, né? Agora, com os amigos, não. Então, grupo é muito importante na vida deles. E a gente tem que incentivar a questão de bons grupos para os nossos adolescentes, se você é pai e mãe. Mas eu também quero destacar aqui, já que você falou sobre esse assunto, que como pai e mãe, a gente também tem que incentivar conselheiros nas vidas dos nossos filhos. Eu não perco tempo, não. Eu já falo com as minhas filhas, conversa com o tio tal, conversa com a tia tal, porque eu sei que tem conteúdo espiritual. A vida da Miriam e da Vitória, elas são marcadas muito com presenças muito fortes, por exemplo, da Roberta Ladeira, da Juliana Cambuim, do tio Dudu, tá? Do tio Jeff. São tios que acompanham muito essas meninas de perto. E eu sei que quando elas têm alguma vergonha para falar comigo, elas vão para quem? Para minhas conselheiras de confiança. Então, há uma ligação e a gente trabalha dessa forma. Então, você também, pai e mãe, pode orientar conselheiros abençoados na vida dos teus filhos. Você acha que o período ideal para começar a trabalhar com adolescentes é quando os futuros pais deles estão namorando, noivando, casando? Esse é o tempo ideal num projeto de longo prazo? Se a gente está dizendo que os pais são complicados e que pais podem complicar a formação do adolescente, se trabalharmos esses pais antes deles serem pais? Sim, muito importante. Importante. A gente também trabalha nossos filhos antes deles arranjarem namorada. Aqui em casa eu já li livro até falando quem vai casar com minhas filhas. Porque eu tô orando, eu tô clamando, tô orando. E eu oriento nessa linha. Eu acho que os jovens precisam já serem trabalhados nas suas futuras famílias e nas suas responsabilidades. Principalmente com filhos, né, dentro de casa. Eu creio que esse assunto tem sido até trabalhado. Mas eu acho que as pessoas justificam muito por falta de tempo. A gente está vivendo uma época onde as pessoas falam, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Faça o tempo acontecer. Faça o tempo acontecer. Se você não tem tempo, acorda cedo, irmão. Fazer o quê? Sabe? Se você acha que é difícil você ter tempo com os teus filhos,
Coloca prioridade, corta alguma coisa na tua vida. Mas pai e mãe precisa ter tempo. E até orientá-los, né? Para que eles sejam maridos e esposas abençoados lá na frente. E eu sempre digo aqui em casa que o maior presente que eu posso deixar na vida das minhas filhas é que elas olhem para mim e digam, eu quero ser uma esposa como a minha mãe. E o que o Jorge pode deixar é, eu quero um marido pelo menos igual ao meu pai. Ah, se elas chegarem a essa conclusão, eu já vou me sentir realizada. É isso. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Da questão do impacto dos pais na vida dos filhos. E aí chega uma hora que os filhos, independente dos pais, eles tomam uma decisão. Porque nem todos os filhos podem recorrer ao exemplo positivo dos seus pais. Me lembro de uma senhora, mãe de um adolescente, lá na catedral, que o menino estava começando a igreja, eles não eram da igreja, e o menino dava um trabalho muito grande. Ele era muito animado, sabe? Criativo, pensava em umas coisas que não podia, não devia, e a gente não conhecia ninguém, isso ele apareceu na igreja. Eu pedi que a mãe dele, fiz contato, ela fosse lá, e meu plano de palavra com ela era, olha, seu filho é problemático, nós precisamos cuidar disso, daquilo, que realmente esse garoto, a gente tem que ter cuidado com ele, que senão ele pode gerar alguma dificuldade para a senhora, para a própria vida dele. E quando eu comecei a conversar com ela, coisa de 5 minutos era muito, eu vi que o menino era um santo, o menino era um anjo, perto dela, comparativamente. E eu tive que parar a conversa e falar para a senhora, minha irmã, a senhora vai me desculpar, tá bom? Mas eu preciso dizer para a senhora com muita sinceridade, o seu filho é um anjo, a senhora é doida, a senhora é muito desequilibrada, a senhora é muito instável, a irmã precisa de cuidado, tratamento, a igreja está aqui, nós estamos abertos, mas tem que estar preparada para ser tratada, porque o que eu observei é que se ele dependesse dela, ele seria muito pior do que ele já era. Então, a gente não pode contar com os pais, né? Porque às vezes os pais estão ali, outras vezes não estão. Outras vezes os pais são péssimos exemplos, eles são terríveis. Eles não apenas não leem a Bíblia, como falam mal da igreja. É possível que exista um pai, uma mãe, que fale mal de uma programação, sabe? Que exija, não, isso está errado, não devia ser assim, no meu tempo era assim, ou eu discordo, eu não concordo com isso, com aquilo. Então ele, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Então, o que fazer enquanto adolescente quando os nossos pais não nos ajudam? Quando os nossos pais não são bons exemplos? O que fazer? Chama o pai, chama a mãe, olha nos olhos, seja franco. Eu levo muito isso para a minha vida, jogar na luz, sabe? Eu tenho pais que não são evangélicos e que apoiam absurdamente o trabalho. E eu aproveito para pregar o evangelho, sabe? E eu tenho pais que muitas vezes estão na igreja há anos, e me dão muito trabalho. E eu acho que até pela minha personalidade, eu chamo mesmo. Eu olho nos olhos, vamos conversar, tem alguma coisa. Porque às vezes o pai realmente e a mãe, eles podem dar trabalho. Mas às vezes isso gera muita fofoca. Então, para não gerar fofoca, como liderança, e eu acredito muito na minha responsabilidade de pastorear a vida desses adolescentes, eu vou convidar mesmo em amor. Em amor. Eu já passei situações muito delicadas na igreja, quando as pessoas, você vai chamar, eu chamo. Por exemplo, se eu vejo um adolescente com jeito afeminado, eu vou chamar o adolescente e vou conversar com ele. Se eu verificar que não ocorreu uma mudança real, eu vou convidar os pais. São adolescentes, os pais são da igreja e vou conversar. Então eu acho que essa parceria de liderança com os pais, ela precisa ser muito franca, precisa ser muito aberta, sabe? Claro que você vai encontrar pai chato. Quem está me ouvindo aí sabe que eu não tenho problema de falar, não. Tem os pais que só Jesus na causa, né? Pelo amor, parece que não vem sozinho. Mas a gente tem que orar, a gente tem que chegar com amor. E eu acredito muito que o adolescente pode ser usado para transformar a vida da família toda. Da família toda. Aconteceu comigo, então eu não posso duvidar disso. Meu pai estava afastado da igreja quando eu me converti.
E Deus, ele fez uma obra tremenda na minha vida. E a cura da minha família começou com um pedido de perdão que eu fiz a meu pai. E daí Deus começou a fazer uma obra tremenda na vida dele, no meu relacionamento, e atingiu muita gente. Por isso que eu ouvi certa mulher falando comigo na minha adolescência, e é verdade, ela disse para mim que eu seria coluna de fogo dentro da minha casa. Eu não entendi nada. Como é que presbiteriano vai entender o que é coluna de fogo? Eu falei assim, não entendi. E ela disse, a coluna de fogo dentro de uma casa, ela queima todas as impurezas, mas ela aquece também o coração mais frio. Você vai ser usada dessa forma, menina. E eu abracei essa palavra e guardo com ela até hoje no meu coração. E com meu pai foi assim, coração duro, nem olhava para mim direito na minha adolescência, e Deus me usou para fazer a obra ali dentro de casa. Então, eu creio que o adolescente ele pode contribuir. E se tem algum pai com dificuldade de relacionamento com o filho, relacionamento com igreja principalmente, eu peço em nome de Jesus, não atrapalhe a caminhada do seu filho. Não atrapalhe. Incentive. Se você não concordar com alguma coisa na igreja, primeiro preste atenção se tu está fazendo alguma coisa. Porque às vezes, quem critica muito é porque não está fazendo nada. Primeiro, observe que se você está fazendo alguma coisa. Segundo lugar, preste atenção que tem pessoas se dedicando seriamente para cuidar da vida dos adolescentes da igreja. Abre mão de férias, abre mão de tantas coisas para estar, por exemplo, num acampamento. E se o líder tiver um problema sério, convida para conversar o pai e mãe, olhe nos olhos, eu estou percebendo que está tendo dificuldade, eu quero conversar com você. Você tem alguma coisa contra a minha pessoa? Eu ainda acredito que a verdade, ela quebra coração mais duro. Até quem não gosta de você vai começar a respeitar, porque você foi verdadeiro. Eu ainda acredito nisso. O olho no olho é impressionante como ele quebra resistência, ele evita essas dificuldades todas. A gente fala muito sobre a importância da nossa ação como líder, né? E você e eu falamos muito sobre a importância do Espírito Santo, né? E em algumas ocasiões a gente pode até identificar que existe um foco muito grande ou um foco muito pequeno na questão da ação do Espírito Santo. Mas quem é que pode viver sem o Espírito Santo? Né? Ele que nos ilumina, ele que nos esclarece, ele que nos dá autoridade, ele que nos consola. Quantos momentos de dor, você mesma, né? Nós já passamos na nossa vida, você e eu, e quem está acompanhando a gente agora, que se não fosse o Espírito Santo consolando, a gente não ficaria de pé, porque dá vontade de desistir, dá vontade de deixar essas coisas de lado, enfim. Mas quando nós temos esse contato, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, há um fortalecimento muito grande, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa ensinar esse processo, né? Como é que você trabalha esse discipulado, né? Desde o conhecimento da palavra, uma vida de oração, a conhecer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que você pode compartilhar, assim, objetivamente com a gente? Discipulado para mim, primeiro, é você cuidar. Antes de ministrar a palavra, é você fazer com que o adolescente entenda o quanto ele é importante na tua vida. E você é alguém que está ali para pastorear, para cuidar, para olhar nos olhos e para amar. E eu acho que o adolescente sabe quando você tem prazer de estar perto dele ou não. Eu acho que um dos grandes segredos também é você gostar de dar boas gargalhadas com o adolescente. Ele se sente amado. Ele acha assim, poxa, a tia Leninha, ela tá parando tudo para ficar perto de mim, para rir comigo, e eu amo rir, né? Então, isso ajuda. E discipulado também eu faço de forma sistemática, eu uso a revistinha também da Editora Cultura Cristã para ministrar de forma certinha a vida deles, principalmente para aqueles que ainda não fizeram a profissão de fé, então eu levo isso muito a sério. E eu tenho feito discipulado, por exemplo, toda quarta-feira eu ministro para os meus adolescentes no Zoom, que é só aí entre os adolescentes da UPA Rio, eu tenho falado dos profetas, maiores e menores. Todas as quartas-feiras eu tenho ministrado. E quais as lições que podemos tirar para as nossas vidas? E aí é Bíblia. É saber a história deles, é rir, porque eles percebem assim, nossa, mas eles passaram por depressão também. Eles tiveram essas dificuldades.
Ele não se amava. Ah, ele não queria estar vivo. Tem horas que a gente fica desesperado. Então, eles se enxergam. Eles se enxergam. Então, discipulado, eu creio que ministrar no coração do adolescente a vida de Jesus na vida dele. Para que haja crescimento espiritual, para que haja fortalecimento da fé e para que ele entenda que ele tem um propósito nessa vida também de ser missionário e pregar o evangelho. Então, eu acho que esses são os objetivos centrais do discipulado. É ele se alimentar, ele se fortificar, ele saber que ele tem uma identidade em Cristo e que ele também pode ser muito usado por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você percebe que um adolescente já está caminhando nessa direção, poxa, eu tenho oportunidades tão lindas. Já, por exemplo, eu discipulei Daniel Jardim, né? Ó, que bênção. Eu fico feliz da vida e olhar para esse menino e ver assim, uma paixão por Jesus tão bonita, sabe? E ali eu trabalhei, sim, em parceria com os pais. Foi uma parceria. O testemunho de Daniel, eu vou até dar esse exemplo, que eu lembro que ele ia para a igreja, ele ficava tudo quietinho, não falava com ninguém, e ele pediu a Lígia para falar comigo. Ele foi na minha sala. E eu comecei a ministrar e ele assumiu um compromisso com Jesus na minha sala. Aí falam que eu faço apelo em tudo, né? Em todo momento eu tô fazendo apelo. Só que naquele dia do Daniel, eu fiz o apelo e fiz um pedido para ele, para que ele se tornasse liderança num pequeno grupo. E ele aceitou. Só que ele falou assim, mas eu não falo assim, eu sou tímido. Eu falei assim, não, mas é isso mesmo, é aí que Deus gosta de usar mesmo. E o pequeno grupo na casa dele, ele chegou a ter lá 70 jovens ouvindo a palavra de Deus. Então, ocorreu o crescimento espiritual, né? E a gente fica muito feliz quando vê a parceria de pais com a igreja ministerialmente, e a gente vê o crescimento e a gente vê os nossos filhos espirituais discipulando também. Ontem até uma filha espiritual que você conhece, que não foi criada com a gente aqui no Rio de Janeiro, mas que é uma filha na fé minha por causa de Naúpa, Carol Carone. Tá aí. E a Carol, não é? A Carol Carone disse para mim, Lê, ora por mim, porque eu vou fazer um discipulado com as meninas, ora por mim. Aí eu falei, que coisa gostosa, ver aquela menina que eu aconselhei, que eu cuidei, que eu chorei nos momentos difíceis, tudo por telefone, né? Por mensagens, por e-mail, por WhatsApp, agora discipulando. Isso é bênção, é presente de Deus nas nossas vidas. Então, eu creio dessa forma. Olha, é muito bom, a gente está interagindo, muita gente entrando, conversando, serão todos muito bem-vindos. Quero agradecer e registrar também o pastor Osiel, que está acompanhando a gente aqui. Valeu, Osiel, aquele abraço, irmão. A Lígia está aqui, Lígia, mãe do Daniel, está aqui, está acompanhando a gente também. Amém. Que é realmente um doce de pessoa, Renan e ela, enfim, criaram uma casa sólida, né, estruturada. Essa nossa live, ela estará disponível daqui a pouquinho no canal do YouTube da Igreja das Américas, e você que está acompanhando pode não apenas ver outra vez, como mandar para pessoas especiais que você considera que seja importante que elas assistam e participem com a gente aqui. Leninha, das muitas experiências no Rio, fora dele, experiências com Deus, trabalhando com adolescentes ou com crianças, como você já fez, ou com seu trabalho com jovens, ou até com quem já foi adolescente e agora é jovem. Conta uma história aí. Ai, tem tantas, mas eu vou contar uma história que não tem nada a ver com adolescentes e crianças. Foi um grande desafio para mim. Foi um grande desafio. Há alguns anos atrás, eu trabalhava com adolescentes, e o pastor Renato, eu vou falar isso, que ele sabe, quando ele chegou lá na igreja, me fizeram um pedido para abrir oportunidade para que ele entrasse com adolescentes e jovens, e eu teria que ir para outra área. E eu trabalhava com adolescentes e crianças, né? E eu disse para o Senhor, meu Deus do céu, o que eles vão me dar? Pois bem, eles me passaram o Grupo Oasis. E isso, para você que está me ouvindo, que grupo é esse? O grupo dos sóis, solteiros, divorciados. E eu nunca tinha trabalhado com esse grupo, né? Eu pensei assim, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Mas aí que eu quero ministrar essa experiência. É Deus que capacita, é Ele que levanta, é Ele que dá brilho nos olhos.
E eu senti que, por mais que eu não quisesse sair da UPA naquela época, era Deus que estava me direcionando para fazer uma nova história com um novo grupo. E eu lembro disso muito bem, que eu falava tanto do Oasis, que onde eu pregava eu falava do Oasis. O Oasis se tornou mega conhecido no Brasil inteiro. Olha, mais de 20 igrejas me pediram para mandar o projeto do Oasis para iniciar o trabalho. Até o Davidson falava comigo, eu tenho que começar esse trabalho aqui, lá na Serra. Mas eu quero falar para você, porque eu estou vendo que tem muita gente que trabalha com liderança. Aí, meu irmão, seja bênção onde Deus te colocar, independente se é aquilo que você está acostumado a fazer. Se fecharem as portas para você em alguma área, Deus vai abrir em outra. A questão é você ser bênção e pregar o evangelho, não perca oportunidade, tenha brilho nos olhos, tenha alegria de ministrar, tenha alegria de falar do amor de Deus. E você pode até falar, você que está me ouvindo, você não sabe os problemas que eu passo na minha igreja. Quem não tem problema, irmão, presta atenção. Quem não passa por problema, quem não tem dificuldade. Só que o cristão tem que aprender não, tem que colocar em prática uma coisa certa. Tá com problema? Vai lá, conversa, pede perdão, ajeita a tua vida, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Por isso que eu digo que essa experiência que eu passei com o Oasis, aí eu passei 2 anos com o Oasis. Caraca, nós levamos, assim, o acampamento lotou, foi um negócio assim, extraordinário. Deus fez uma obra tremenda, até Paulinho, que está aí também, Paulinho, pastor Paulinho da MPC está aí. Paulinho. Eu levei Paulinho para pregar no Oasis, ele ficou apaixonado, as senhorinhas deliraram com o Paulinho lá, né? E assim, foi tão lindo, que quando eu saí, eu chorei. Eu não queria ir, e para sair eu chorei, porque eu tive que... eu fui convocada para assumir a UPA de volta. Não porque eu não quisesse a UPA, mas eu acho que eu queria me multiplicar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso, seja a bênção onde Deus te colocar. Sabe? Porque é Deus quem fala, não é a gente. Nós somos muito quebrados para isso. Quem usa é o Espírito Santo de Deus. E se você às vezes está chateado em casa pensando assim, mas pegaram o meu lugar na igreja, que pegaram, meu irmão. Ninguém tem lugar para nada, não. Você vai morrer, outra pessoa vai entrar no teu lugar. Né? Então, eu quero que você, quem está me ouvindo, ouça essa minha experiência sabendo que é Deus quem te direciona para os lugares. E até onde você não gostaria de estar, pode ser um lugar de grande vitória na tua vida. E essa foi uma experiência marcante nesses últimos tempos. E claro, tem um momento que me marcou muito, que você faz parte desse momento, que foi o primeiro na UPA que eu preguei. Minhas pernas tremiam, você lembra disso? Você me chamou para pregar, para levar, e eu falei assim, mas tem pastor lá. Ele falou assim, não, você falou, você prega para adolescentes, é você. E eu perguntei, você tem certeza que sou eu mesmo? Aí eu ainda falei para você, eu estou acostumada a pregar contigo, a estar ali na UPA do Rio. Você, não, você vai ser usada. E eu lembro, eu falo isso até aqui em casa, eu lembro onde foi, como eu preguei, e eu lembro onde você ficou, que você ficou numa galeria lá, olhando para mim como pai. De fato, aquela pessoa que está cuidando do teu ministério, que está intercedendo por você. Não sai isso da minha mente, eu acho que é por isso que é tanta gratidão na minha alma, muita gratidão. E esse momento ali, vendo os adolescentes se rendendo a Jesus, chorando, quebrantados, isso marcou muito a minha história. E eu carrego até hoje, eu tenho um vídeo daquele dia. Então, são momentos que às vezes quando eu estou desanimado, vou lá dar uma olhadinha para trazer lembrança boa para a mente. Traz a memória, isso, né? Traz a memória que pode dar esperança. Mas eu me lembro exatamente onde eu estava, exatamente isso aí que você disse. E eu quero dizer que você também já teve muitas oportunidades disso, de observar as pessoas segundo a ótica divina. E é tão bom, mas olha, a melhor coisa que tem para qualquer líder de qualquer área, de qualquer lugar, quando você ouve e obedece. As escolhas que Deus faz e que a gente só anuncia porque foram escolhas que Deus faz, isso não quer dizer que não tenha luta. Só para registrar, eu não tive problema nenhum, nunca tive problema nenhum por você estar participando de absolutamente nada. Zero. Mas ainda que tivesse, você está entendendo? Ainda que, porque é tão importante, porque você sabe que é Deus que está conduzindo, e isso isso é a diferença na nossa vida.
problema é quando a gente quer realizar uma coisa do jeito que a gente quer, porque a gente quer, aí vira aquela coisa de ranzinza, e viva, e fica brigando, e sabe, esse tipo de coisa são coisas que vão afastando você do próximo e de Deus, porque essa briga acaba te afastando de Deus também, né? Isso é muito importante. Está aqui com a gente a Eliane, que estava lá, Eliane Menezes, que Isso! estava lá ao vivo, mas isso, não Eliane. vi perna tremendo, não. Isso, nem eu, Eliane, também não vi, não. A menina estava em Gente, como é que casa. tremi! A menina estava Eu em estava casa, à muito vontade. nervosa. Mas era muito bom, né, cara? Até hoje. Nossa, aquele Reupas, Naupas, cada experiência. Aliás, nós temos muitas histórias, né? Muitas histórias ali na igreja, DNA de não saber onde colocar adolescente, na Verdade. catedral lotada, É, sabe? E eu sempre fui muito parceira sua nesses muito, trabalhos, né? muito. Você encrencava o negócio, vamos fazer isso! Eu, caraca, que maneiro, né? O Reverendo Guilhermino também tinha muito disso, né? De Nossa. pensar os negócios loucos. E a gente ia, acreditava. E sabe o que que era gostoso? E é gostoso até hoje, a gente sentir a boa mão do Senhor, né? A É, boa mão do Senhor, porque tem coisas que a gente sabe que é Deus ali no meio, é Deus. o É. reverendo, de forma assim especial, para mencionar e honrar, né? Eu já disse aqui em lives e outras lives, mais uma vez o Rodrigo Fajardo e o Marquinhos, eles me procuraram dizendo que, eu lembro até onde eu estava, eles tinham tido uma ideia de ter um grupo musical novo. Aí eu falei, esse grupo musical novo, já tinha várias bandas, a UPA tinha muitas bandas e muita gente tocando e tudo. Eu falei assim, mas é um grupo diferente. Diferente? Como assim diferente? É de pagode. Aí eu falei, pagode? Né? Para quem está Eu fora, né? lembro. No contexto da gente ali. E aí ele disse assim, eles me disseram assim, mas já tem até nome. Eu falei, tem nome? Qual nome? O Pagode. Passou. Com esse nome, o Pagode, fui ao Eu lembro do reverendo. grupo. Fui ao reverendo, negócio seguinte, é um grupo novo. Outro grupo novo, mas olha, um pouco diferente. Diferente, mesma coisa. Diferente, um pouquinho diferente e tal. Mas como assim diferente? Eu falei assim, diferente, assim, é um grupo de pagode. Ele falou, pagode? Eu falei assim, o nome é O Pagode. Ele falou assim, gostei. Eu falei, eu também, reverendo. E nós bancamos isso. E eu me lembro que, na época, eu fiquei na porta da sala Miriam do Frair. Eu disse, pode iniciar. E fiquei na porta, porque eu sabia que ia aparecer gente. Aí aparece um, ô, reverendo, o senhor tá bom? Eu falei, tô bem, meu querido, tudo em paz, tudo em paz. Vamos embora. Daqui a pouco vem outro, vem outro. E cada hora que vinha um, eu dizia para os de fora, tem pastor aqui, e os de dentro diziam, tem pastor aqui. A frase podia ser a mesma para os dois lados, Entendo. mas eu quero só registrar que para eu dizer isso, o reverendo disse para mim antes. Então, essa honra a ele aqui que você dá e que eu dou, e que é um amado preciosíssimo. Ontem, no meu aniversário, ele e Hélida fizeram um vídeo, sabe? E são coisas que a gente Ai, que guarda, lindo. sabe? Os dois bonitinhos, mandando, Que mandando lindo. vídeo. Nós temos um vínculo enorme. Então, eu quero agradecer muito a Deus mais uma vez pela vida dele. E eu quero reafirmar que você é uma grande bênção. Você é uma bênção no Amém. trabalho que você faz, né, para as pessoas com as quais você está diretamente, e aí eu estou falando de quem está na UPA Rio, quem está na Catedral, mas você vai se reinventando. Hoje são as lives, é o Zoom, é a plataforma que a gente tem, mas também vai além, nem todas as viagens que você já fez, pelos lugares por onde você andou. Carol, por exemplo, que você se referiu, da Lapa em São Paulo, hoje está aqui, hoje é nossa, aqui na É cidade, né? verdade. Então, a Verdade. gente tem essas coisas assim, de poder observar, ver como Deus tem te usado ao longo desses anos, e a bênção de ver as suas filhas também, suas e do Jorge, como fruto da casa de vocês, o que é uma alegria muito grande, que me dá muita, muita alegria de poder mencionar isso. E eu queria dar uma palavra de encorajamento, porque assim como nós que estamos te acompanhando aqui, reconhecemos que você é uma bênção, que Deus continue a te abençoar. Que Amém. você não desista nunca. E se houver um diazinho que você acorda
mais ou menos, ou tem um tempinho de desânimo, que é natural, somos seres humanos, que Deus traga ao seu coração imagens e que essas imagens sejam faces, sejam fatos, sejam cenas que vão trazer a você essa ideia, né? Do como Deus te ama, como Ele te usa, como Ele quer ver você cada dia mais firme e forte para a glória dEle. Você é uma bênção na vida de muita gente, uma Amém. bênção na minha Obrigada. vida, uma bênção na vida do Obrigada. meu Lucas. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E, por favor, compartilha aí as suas mídias aí, só para o pessoal poder te acompanhar, o dia que pode, o dia que você está com os adolescentes. Hoje Ah, mesmo você tá. vai estar com os adolescentes, né? Daqui a pouco. Vou. Daqui a pouquinho eu vou entrevistar uma pessoa que você conhece bem também, que eu amo de paixão, porque ele gosta de rir, que é o Jaziel Botelho. Grande, José, Eu vou grande. estar, não é? Eu vou estar entrevistando na live da UPA Rio e tem no meu YouTube, eu tenho postado mensagens lá, que eu quero compartilhar a palavra, o que eu quero é compartilhar, sabe? E eu quero dizer para todo mundo assim, eu sou muito grata a Deus, muito grata a Deus. Até pela sua própria vida, né? Porque realmente se eu trabalho com adolescentes hoje, porque você me incentivou, você acreditou, você me deu essa oportunidade e compartilhar também que ministério, trabalhei em equipe é assim, né? Você não só me puxava para o trabalho. Foi no momento que meus pais, os dois estavam com câncer, você estava lá. Eu não sei se você lembra, minha tia com câncer em Queimados, você ia lá comigo. No nascimento da Miriam, você estava lá. Na nuvem de testemunha do meu casamento, você estava lá. Então você faz parte da minha história. Mas assim, eu tenho essa oportunidade de ser muito grata a Deus. Eu só quero compartilhar que é o que eu estou sentindo o Espírito Santo falando. A nossa vida tem que pregar mesmo o evangelho, né? Você sabe que eu cuido da minha mãe, né? Eu cuido da minha mãe, tem 85 anos, ela está andando com muita dificuldade e eu limpo ela, eu dou banho nela, trato com muito amor. E minhas filhas me ajudam muito, sabe? Me ajudam muito com isso. Elas são parceiras minhas. Mas aconteceu um fato que eu estou compartilhando sempre esse fato que me chamou muita atenção, que eu estava na cama, estava deitada com o Jorge ali, muito cansada, e a Vitória correu para o meio da gente e deitou. E eu aproveitei para agradecer a ela, filha, obrigada por ajudar a mamãe, tá bom? Você é bênção na minha vida, você e sua irmã, vocês são presentes de Deus. E ela falou uma coisa para mim que me marcou muito, para mim e para o Jorge. Ela falou assim: ah, mãe, eu estou treinando. Ah, eu treinando para quê? Para cuidar de você e do papai. Ah, gente, a gente tem que ser exemplo. Seja para os nossos adolescentes na igreja, seja para dentro de casa, seja para as pessoas que trabalham com você, seja exemplo. Eu uso muito uma expressão com o Davidson, que ele sabe disso, que eu falo assim, esse pastor é crente. O Davidson é crente, né? Crente. A gente precisa de gente crente que se pareça com Jesus, né? Fácil, aquela coisa de estar perto, né? Eu estou vendo aí Janine Valim, como é que ela cuidou de mim? Como é que ela cuidou de mim? Eu sou tão grata a ela também. Você lembra na época do meu estágio, né? Ela cuidou de mim, você cuidou de mim na época do estágio, que eu fui para Bolívia, gente. E assim, tem uma história com Jesus e seja exemplo para as pessoas. E, acima de tudo que você fizer, seja com amor, seja com alegria, para a glória do Senhor. Eu acho que é o caminho. Leninha Maia no YouTube, Leninha Maia no Instagram, Leninha Maia em todo lugar. Que Deus te abençoe muito. A gente está terminando, tem um Amém. minuto só de live. Eu quero mais uma vez agradecer, dizer que a nossa live vai estar disponível no canal do YouTube da Igreja das Américas. Procure Igreja das Américas no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. O meu é Rev J.R. Vargas. A gente se encontra por aqui. Leninha, que Deus te sustente, te guarde Amém. e que Ele fortaleça a sua vida. Eu quero orar pela sua vida, tá? Em geral, eu Amém. peço para as pessoas orarem, mas hoje Deus está me inclinando para orar pela sua vida e pela Amém. sua Obrigada. mãezinha, que é tão preciosa para você e para nós também. Amém. Pai, Amém. cuida da tua filha, cuida da sua mãezinha, dê a bênção e graça de uma restauração física, de uma recuperação, de uma vida saudável, de uma vida alegre, cheia de muitas boas histórias. Cuida do Jorge, cuida das meninas e sustenta a vida, o ministério da tua filha, que é tão importante para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus te abençoe, tá? Amém. Deus abençoe, gente. Fica com Beijo. Deus. Beijo, gente. Beijo.